A grande apostasia. Fui transportada ao tempo em que os pagãos idólatras cruelmente perseguiram e mataram os cristãos. O sangue jorrou em torrentes. Os nobres, os eruditos e o povo comum foram igualmente mortos sem misericórdia. Famílias ricas foram reduzidas à pobreza por não renegarem a sua religião. Não obstante a perseguição e sofrimento que esses cristãos suportaram, não baixaram as normas. Conservaram pura a sua religião. Vi que Satanás exultou e triunfou com seus sofrimentos, mas Deus olhava para os seus fiéis mártires com grande aprovação. Os cristãos que viveram nesses terríveis tempos foram por ele amados grandemente, porque estavam dispostos a sofrer por seu amor. Cada sofrimento por ele suportado aumentava a sua recompensa no céu. Embora Satanás se regozijasse nos sofrimentos dos santos, nem por isso estava satisfeito. Ele queria o controle tanto da mente como do corpo. Os sofrimentos que enfrentavam apenas o levavam para mais perto do Senhor, conduzindo-os ao amor de uns pelos outros, levando-os a mais do que nunca temer ofendê-lo. Satanás desejava levá-los a desagradar a Deus, a fim de que perdessem sua força, ânimo e firmeza. Embora milhares fossem mortos, outros se levantavam para ocupar-lhes o lugar. Satanás viu que estava perdendo seus súditos, pois, embora sofressem perseguição e morte, estavam garantidos em Jesus Cristo para súditos de seu reino. Satanás, pois, assentou planos para lutar com mais sucesso contra o governo de Deus e derrotar a igreja. Ele levou os pagãos idólatras a abraçar parte da fé cristã. Eles professavam crer na crucifixão e ressurreição de Cristo e propuseram-se a unir com os seguidores de Jesus sem uma mudança de coração. Oh, terrível perigo para a igreja! Esse foi um tempo de angústia mental. Alguns achavam que se dobrassem e se unissem com esses idólatras que haviam abraçado parte da fé cristã. Isso seria o meio para sua completa conversão. Satanás estava procurando corromper as doutrinas da Bíblia. Vi que afinal as normas foram rebaixadas e que os pagãos se uniram com os cristãos. Embora esses adoradores de ídolos professassem estar convertidos, levaram consigo para dentro da igreja a sua idolatria, havendo mudado apenas os objetos de seu culto para imagens de santos, mesmo de Cristo e de Maria, sua mãe. Unindo-se com eles gradualmente os seguidores de Cristo, a religião cristã se corrompeu e a igreja perdeu sua pureza e poder. Alguns recusaram unir-se com eles, preservando assim sua pureza e adoração a Deus somente. Não se curvaram a nenhuma imagem de coisa alguma em cima no céu ou embaixo na terra. Satanás exultou com a queda de tantos e instigou então a igreja caída a obrigar os que preservavam a pureza de sua religião a renderem-se às suas cerimônias e culto de imagens ou então serem levados à morte. Os fogos da perseguição foram de novo inflamados contra a verdadeira igreja de Cristo, e milhões foram mortos sem misericórdia. Isso me foi apresentado da seguinte maneira. Um grande grupo de idólatras pagãos levava uma bandeira negra, na qual havia figuras do sol, da lua e das estrelas. Este grupo parecia estar muito violento e irado. Foi-me mostrado então outro grupo conduzindo uma pura bandeira branca, sobre a qual estava escrito: Pureza e santidade ao Senhor. Seu semblante estava marcado com firmeza e celestial resignação. Vi os idólatras pagãos se aproximarem-se deles, e houve grande mortandade. Os cristãos se derreteram diante deles. Contudo, o grupo cristão se juntava mais ainda, e ainda mais firmemente sustentava a bandeira. Quando caíam, outros tantos se reorganizavam em torno da bandeira e ocupavam-lhes os lugares. Vi o grupo de idólatras consultando-se. Falhando em obrigar os cristãos a se renderem, maquinaram outro plano. Vi-os baixarem a sua bandeira e aproximar-se então desse firme grupo de cristão e fazer-lhe propostas. De início, suas propostas foram integralmente recusadas. Vi então o grupo cristão consultar-se. Alguns disseram que baixariam a bandeira, aceitariam as propostas e salvariam a vida, e afinal teriam forças para levantar sua bandeira entre os pagãos. Uns poucos, entretanto, não se renderam a este plano, mas firmemente escolheram morrer sustentando a sua bandeira antes que baixá-la.
Vi então muitos baixarem a bandeira e unir-se com os pagãos, mas os firmes e inflexíveis lograram de novo tomá-la e conduzi-la no alto. Vi que pessoas estavam continuamente deixando o grupo dos que levavam a pura bandeira branca, unindo-se com os idólatras sob a bandeira negra, a fim de perseguirem os que deixavam a bandeira branca. Muitos foram mortos. Todavia, a bandeira branca foi sustida no alto, e crentes eram despertados para se unirem em torno dela. Os judeus que a princípio despertaram a ira dos pagãos contra Jesus não deviam escapar impunes. Na sala de julgamento de Pilatos, ao hesitar este em condenar a Jesus, os enfurecidos judeus clamaram: "Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos!" O cumprimento desta terrível maldição que haviam chamado sobre suas próprias cabeças, a nação judaica tem experimentado. Pagãos e os chamados cristãos juntamente têm sido seus inimigos. Os cristãos professos, em seu zelo por Cristo, a quem os judeus crucificaram, acharam que quanto mais sofrimentos levassem sobre eles, mais agradariam a Deus. Muitos dos incrédulos judeus foram, portanto, mortos, enquanto outros foram expulsos de um para outro lugar, e foram punidos quase de todas as maneiras. O sangue de Cristo e dos discípulos a quem haviam levado à morte estava sobre eles, e eram visitados com terríveis juízos. Seguia-os a maldição de Deus, e era um provérbio e um escárnio para os pagãos e os chamados cristãos. Foram degradados e detestados como se a marca de Caim estivesse sobre eles. Todavia, vi que Deus tinha maravilhosamente preservado este povo e espalhado sobre o mundo, a fim de que pudessem ser olhados como um povo especialmente visitado pela maldição de Deus. Vi que Deus havia abandonado os judeus como nação, mas os indivíduos entre eles seriam contudo convertidos e habilitados a rasgar o véu dos seus corações e ver que a profecia com relação a eles tinha se cumprido. Eles receberão Jesus como Salvador do mundo e verão o grande pecado de sua nação em o haver rejeitado e crucificado.